E agora, finalizando a lei de Hess. Isso aqui é indispensável, certo? Para a termoquímica. Então, observem que aqui, ó, ele não me deu aquelas tabelas de valores, ele já me deu o quê? Reações, certo? Então, isso aqui é uma lei de Hess. Sempre que isso aqui acontecer nas questões, é fácil identificar, você sabe que você vai trabalhar com a lei de Hess. Né? O que é a lei de Hess? E aqui eu coloquei, né, se uma reação é realizada em uma série de etapas, o ΔH para a reação global é igual à soma das suas variações, certo? Por que que isso aqui acontece? Porque tem alguns tipos de reações nas quais elas me dão vamos dizer assim, um perigo maior para eu realizar elas em laboratórios. Por exemplo, aqui a produção do óxido de carbono, monóxido de carbono. Mas aí, eu quero saber a energia da produção dessa substância. Só que eu não quero me pôr o risco. Então, eu posso ter mecanismo, ou séries de etapas que pode fazer com que eu chegue a essa variação sem eu pôr realmente a mão na prática, sem eu produzir essa reação no laboratório. Então, isso é a lei de Hess. São os caminhos na quais vocês vão chegar lá no final, sem muitas vezes você precisar se colocar em risco, né? Falando em laboratório, que como eu no laboratório. E aí ele te deu esses mecanismos, ele te deu essas etapas, ele precisa te dar essas etapas, a questão precisa te dar. Então, por isso, quando eu falei lá, receita lá do bolo e do pão, aqui tu vai fazer um bolo, porque os ingredientes agora que tu tem para fazer um bolo não é mais um pão, certo? Então, lá ele te deu a energia de alguma substância que ele não te deu a energia dessas substâncias. Aqui ele te deu um mecanismo, te deu reações. E tu vai manipular essas reações para chegar na reação global, ó, como ele quer, e depois tu vai somar as variações dessas reações aqui que tu manipulou, certo? Para tu ter a variação final. E o que é essa manipulação, Lídia? É inverter a equação, multiplicar, dividir. Quem vai te dizer isso vai ser a tua equação global. O que é que tu vai fazer com as equações, com as séries de etapas que tu tem aqui, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui, né, a minha equação global, que era para ser reação 1 em 2, mas enfim, não influencia. Coloquei aqui a mesma coisa que estava lá no exemplo anterior, aí você analisa reação por reação. Então, eu analisando aqui a reação 1, deixa eu colocar aqui. Eu analisando aqui a reação 1, eu analisando aqui a reação 1, aí você sempre vai analisar a reação 1. Tu sempre vai analisar a reação 1 com a tua reação global. Aí tu tem aqui carbono grafite, né? Embora que esteja sólido, mas é grafite também. Tu tem 1,5 de oxigênio e tu tem, na tua equação global, tu tem um monóxido de carbono, certo? Aí observem que na tua reação 1, tu tem o carbono, tá? No lado dos reagentes, semelhante à tua equação global. Então, aqui tu já não precisa inverter essa equação, certo? E aí, tu tem quantos mols aqui na tua reação 1? Eu tenho 1 mol de carbono grafite. E na minha equação global também tem a mesma quantidade. Então, tu não vai precisar nem multiplicar e nem inverter ou nem dividir essa equação. Então, tu repete ela, foi o que eu fiz. Aí, na reação 2, ó, observe aqui, no quadrinho aqui de cima, na reação 2 eu tenho quem? Eu tenho monóxido de carbono, tenho 1,5 de oxigênio, tenho produzindo gás carbônico. Então, aqui o monóxido de carbono, ele está nos reagentes. Mas na sua equação global, lá no azulzinho, na equação aqui que está na tarjeta azul, ele está onde? Está nos
produtos, certo? Então, eu vou precisar fazer o quê? Inverter essa equação. Foi o que eu fiz aqui embaixo, na equação 2. Eu inverti. O que é a inversão? Quem é produto vira reagente, quem é reagente vira produto e vice-versa. Então, eu fiz a inversão dessa equação, certo? Tá aqui, ó. Se eu invertir, o que foi que aconteceu com o valor? Foi também modificado, certo? Eu não precisei multiplicar nada, porque eu tenho 1 mol de monóxido de carbono e na minha equação global também, então só fiz a inversão. Se você... Aí agora eu vou cancelar, né? Eu cancelo o que eu tenho de um lado da reação 1 para o que eu tenho no outro lado da reação 2. Então, aqui eu tenho 1 mol de oxigênio e aqui eu tenho quantos? Meio mol. Eu vou cancelar 1 mol com meio, que vai me dar quanto? Vai me dar meio mol de oxigênio, certo? Aí, ó, aqui, detalhe, eu não tenho carbono aqui para cancelar, né? Nem desse lado, ou para somar aqui, ou cancelar aqui. Aí eu tenho oxigênio, que eu já fiz cancelamento. Lembrando, eu cancelei 1 com meio. 1 menos meio dá o quê? Meio. Aí, nos produtos da reação de cima, eu tenho gás carbônico. Aí, você olha para o reagente da equação 2. Da equação 2 também tem um gás carbônico. Então, eles vão ser cancelados, tá? A mesma quantidade. Sobrou aqui monóxido de carbono. Eu nem tenho aqui no lado dos produtos em cima, na reação, para somar. Como eu também não tenho no outro lado para cancelar, certo? Já cancelei aqui o oxigênio. Então, o final tu vai ter o quê? A tua equação global, que vai estar igual a de cima. Se não tiver, você fez algum passo errado. E aí, tu vai agora somar esse ΔH, certo? Aí, muitos assim, é só somar isso aqui? Não, porque observem que eu modifiquei o sinal. Eu precisei fazer isso. Quem é que te disse que tu vai fazer isso? A tua equação global. A ordem na qual os elementos, as substâncias, as moléculas estão nas etapas, que no caso aqui é a equação em 2, vai te dizer o que é que tu tem que fazer para chegar à equação global, certo? Então, eu precisei inverter, porque na equação 2, o monóxido de carbono estava nos reagentes, mas na minha equação global é a que vai me dizer como é que eu vou manipular as outras equações, está nos produtos. Então, eu fiz a inversão. E aí, eu tenho aqui o ΔH1, que no caso é da equação 1, que é menos 393,5, mais o ΔH2, se eu tivesse 3 reações, mais ΔH3 e assim sucessivamente, certo? Mais com mais é mais, 283,0, cenários diferentes, eu vou subtrair, vou conservar o sinal do maior. Então, essa variação dá menos, já sei que dá negativa, porque o maior valor é 393,5, então dá menos 110,5 kJ, ou seja, essa reação, ela liberou energia, certo? Uma energia bem significativa, né, no seu valor. Por que ela liberou? Porque o sinal aqui está negativo, né? Quando libera, lembrando, é uma reação também exotérmica. Então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham dado para revisar alguns conceitos, né, importantes que a gente viu no ano passado e que cai sem dúvida no Enem. Tem uma galera aí até apostando, reveja todas as questões, que é o que deve ser feito, para você entender como é que é uma questão do Enem. Então, passei 5 questões para vocês, eu passei de 2018, aí eu fui de 2017, que está até nessa atividade 2 que eu enviei para vocês semana passada. Ao longo eu vou dando o gabarito dela, tá? Vou fazendo o gabarito 1. Aí eu não fiz a de 2016, não coloquei uma de 2016, do Enem 2016, porque era também lei de Res. Tentei dar uma variação melhor. Aí coloquei de 2015 e coloquei de 2014. Então, questões que todo ano vem caindo em termoquímica, mas são com domínios diferentes. Mas essas informações servem para que vocês consigam resolver essas questões, certo? Então, não esquecendo da devolutiva das atividades, é muito importante. Compreendemos demais que é um momento difícil, complicado para todos. Vocês não têm noção quanto que a gente tem se desdobrado para fazer com que aconteça as aulas de vocês, certo? Para fazer com que vocês não fiquem sem conhecimento, principalmente porque o Enem não foi cancelado, certo? Enquanto não tem uma decisão, né, final, vai acontecer o Enem. E vocês, né, ano que vem,
em algum momento tu tem que voltar à sua normalidade. Não sei se tão normal como antes. Ano que vem, espero que vocês estejam nas universidades. É isso, meninos. Qualquer dúvida, entre no meu inbox, né, no meu WhatsApp, certo? E permaneçam em casa.